Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês, atualizado do mercado da bola, tem novidades, o Verdão tá de olho em mais 3 novos jogadores aí que pode reforçar o Verdão ainda em 2025 e também tem a vitória do Verdão de virada por 2-1 para cima do Santos, galera. Então bora conferir todas as informações aqui agora com a mídia esportiva, mas antes eu peço para vocês verifiquem se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. O Palmeiras tem 3 jogadores na mira, 3 jogadores que estão no futebol europeu. Vinícius Souza, o David Washington e o Andreas Pereira. Volante do Sheffield United, da segunda divisão inglesa, o Vini Souza é visto com bons olhos pelo Palmeiras. Além da marcação, o meia, que já foi do Flamengo, se destaca pela força física e saída de bola. Então, Vini Souza. Aí tem o ex-Santos, David Washington, tá no Chelsea. Ele teve na mira do Flamengo, né? Mas a negociação não evoluiu. E sem atuar no Chelsea, o jogador quer buscar novos ares para atuar, para ir a campo. A intenção do Palmeiras é contratar o atacante de 19 anos por empréstimo, já que o Chelsea não pretende vender em definitivo a sua promessa. E o Fulham está ainda fazendo jogo duro para negociar o Andreas Pereira, avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais. O Palmeiras continua tentando contratar o meia e fará uma última investida aí com o time inglês. Dito isso, seu Elton Serra, então, de cara, 3 jogadores na mira do Palmeiras. O que o Palmeiras mostra em campo indica que realmente precisa se reforçar em algumas posições. Eu lembro, até para completar o seu comentário, o Abel confirmou, precisa de um centroavante. O Thales mandou bem hoje, né? Sim, mas ainda precisa. Eu acho que é um recorte ainda pequeno, é um jogador de futuro, é o início de temporada, de uma temporada longa, o Palmeiras precisa sim, e eu concordo com o Abel com relação a isso. Falamos ontem do Vini Souza, lembra? Que o Palmeiras já tinha feito uma sondagem no fim do ano passado, eu até trouxe aqui, né, esse interesse do Palmeiras em ter um primeiro volante, quando a gente citou o Vini Souza e o Jorginho, jogadores da posição ali para funcionar como primeiro ou segundo volante. Então é um jogador que eu acho que faz parte desse interesse do Abel Ferreira em ter um jogador para funcionar muito bem nessas duas faixas de campo, né? Um pouco mais à frente, quando o time sobe suas linhas de marcação, tem um cara de qualidade, como o Richard Rios mostra ser, por exemplo, mas que também tenha poder de marcação e recuperação da bola no campo de defesa. Eu acho que o Vinícius Souza ele tem essa característica. O David Washington, ele vem até bem na equipe sub-21 do Chelsea, né? Tem feito alguns gols, inclusive. Tem tido um pouco mais de minutos na equipe sub-21, joga a Premier League sub-21, né? Tem jogado as Copas também com o Chelsea, tem feito alguns golzinhos já, gols recentes. É um cara que é claro, o Chelsea não vai liberar de graça, é uma negociação que exige um pouco mais de trabalho, né, de convencimento, mas é um jogador que talvez, olhando, né, nessa necessidade para a referência, cairia muito bem nessa equipe do Palmeiras. É claro que tem uma questão também de ser um jogador muito jovem, de assumir a responsabilidade num ataque de um time que não é pronto, mas é uma equipe muito próxima, né, de chegar a o ideal que quer o Abel Ferreira, né? Não um trabalho tão longo para achar o time ideal do Palmeiras. Então acho que cairia muito bem. E o Andreas Pereira a gente já falou aqui muitas vezes, né? O Palmeiras depende muito hoje de um cara ou de 2 que constroem como volantes, né? E a gente viu como o Richard Rios ele foi importante nisso, o Atuesta entrou no segundo tempo para tentar fazer isso também. Na ausência do Rafael Veiga, o Palmeiras sente falta de um jogador assim, que faça essa construção por dentro, então o jogo acaba abrindo mais para os pontas, a bola vai muito para o Estevão muitas vezes sobrecarregado no jogo, porque o meio-campo do Palmeiras não funciona. Esse corredor central precisa de alguém que chame a responsabilidade. E o Andreas Pereira, talvez no entendimento do Palmeiras, seja esse nome, Edu. E não é coincidência o Palmeiras buscar 3 nomes que jogam na Inglaterra, né? Porque é um futebol de intensidade, de muita velocidade, de muita dinâmica, e é isso que quer o Abel Ferreira, quer jogadores com essas características para ter um Palmeiras dinâmico também, se não por 90 minutos, que a gente sabe que é muito difícil no futebol brasileiro, o máximo possível, né, para fazer esse Palmeiras equilibrado, que é como gosta o seu treinador.
É isso, o Palmeiras podia falar assim, a gente não entrega o Estevão, se vocês não cederem o David Washington para nós. Ó, o Estevão vai ficar aqui, hein? Como se o contrato permitisse, né? Bom, vamos ouvir mais do Abel Ferreira agora aqui no Sport Center. A presidente Leila Pereira falou sobre a quase negociação completa com o Claudinho do Zenit, que acabou indo para o futebol do Catar. Ele vai falar sobre isso e, na sequência, a gente já ouve o Pedro Caixinha dando uma cutucada no Soteldo e falando que, se for preciso, ele tira do time, inclusive o jogador que entrou durante o jogo. Por exemplo, peixe e porco é o nosso primeiro assunto. Na Vila Belmiro, o Santos saiu na frente, mas o Palmeiras virou. E aí, os melhores momentos da partida para você. O Guilherme, só ele marca pelo Santos, hein, Elton? Mais um dele com a camisa 10 que voltou ao peixe. Belíssimo começo de temporada do Guilherme. Aliás, a contratação dele na temporada passada já foi uma contratação bem acertada de um jogador que mescla essa questão da velocidade com a finalização, né, Edu? Na bola parada ele tem sido importante. Mas o Palmeiras voltou a ser, pelo menos mostrou, durante parte do segundo tempo, o Palmeiras da eficiência, né? O Palmeiras que muitas vezes não joga bem, mas que conquista bons resultados. Nos acréscimos, o Richard Rios consegue a virada. No segundo tempo, o Palmeiras volta realmente melhor que no primeiro. O Thales faz de cabeça aos 22 e aos 46 o Richard Rios acerta um chute. É difícil acertar essa bola que vem de cima, assim, né? Ele nem pegou tão forte na bola, mas ele encontrou o caminho exato para determinar a vitória palmeirense, que teve mais posse de bola, 54% contra 46% de posse do Santos. Ações na área rival, 10 a mais do Palmeiras, que finalizou mais, 17 contra 9 do Santos. Finalizações no alvo, 4-3, também vantagem palmeirense. E a gente vê aí o aproveitamento de passes ligeiramente superior do Palmeiras, 83% contra 79%. O Palmeiras também venceu mais duelos, 65-52. O Palmeiras, mais uma vez, mostrando a famosa força mental, né? Não desiste e tal. Mas melhorou muito no segundo tempo, né, Elton? E aí consegue sair do Clássico com essa vitória, muito graças a alguns personagens, né? O Maurício, o Rômulo, jogadores que foram bem. E, claro, o Estevão é sempre aquela fumaça do lado direito. Mas foi merecida a vitória ou o empate também estaria de bom tamanho, Elton? O Thales, mais uma vez também, não é, Edu? Fazendo gol de centroavante, a gente viu, né? O gol de empate do Palmeiras. Eu acho que você trouxe bem os destaques, principalmente pelo que fez o Palmeiras no segundo tempo. Eu acho que o jogo trouxe algo positivo para o Santos também, porque o Santos volta a ter partidas mais competitivas em 2025, porque grande parte da Série B, o Santos foi campeão da Série B, ainda com muitos questionamentos e com o futebol bem questionável, né, do Fábio Carille, mas com enfrentamentos talvez inferiores aos que vai ter, na verdade, né, ao longo dessa temporada. Então já enfrentaram o Palmeiras nesse início do ano no processo de reformulação e mostraram um primeiro tempo competitivo. Eu acho que o Santos dá boas mostras de que vai ser uma equipe equilibrada nessa temporada. Obviamente ainda pensa em reforçar e pode ter o Neymar, quem sabe, né, quando estiver em forma, se for contratado, para potencializar essa equipe do Pedro Caixinha, que mostrou intensidade, transição rápida, que é a característica dos times do Pedro Caixinha. Ele montou um time, né, com o Tassiano para ser um cara, uma espécie de segundo atacante. O Tassiano acabou sentindo, ele teve que mudar, colocou o Lucas Braga, que depois saiu, né? Acabou saindo logo depois. O Soteldo e o Guilherme, né? Revezando ali entre centro do campo e o lado esquerdo. O Meirelles acho que um pouco abaixo, mas o Pituca e o Schmidt tentando abastecer, né? Sendo os caras de construção e de marcação também. Essa intensidade caiu no segundo tempo e aí o Palmeiras eu acho que tomou mais conta do jogo, Edu. Olhando para o que o Palmeiras fez no jogo, o segundo tempo obviamente deixou uma boa impressão. Primeiro, a entrada do Marcos Rocha no lugar do Giai. Prendeu um pouco mais o lado esquerdo do Santos, que era onde o Santos estava jogando melhor, principalmente, né, com o Guilherme e o Soteldo. O Marcos Rocha, mais marcador, fechou bem uma linha de 4 e passou a construir também pelo lado direito. Acho que fez uma boa partida, inclusive, o veterano lateral direito do Palmeiras. O segundo tempo do Palmeiras foi mais equilibrado defensivamente.
Felipe Anderson saiu, ainda não é o Felipe Anderson que o torcedor do Palmeiras esperava. Acabou sendo uma partida ruim, de novo, né, do Felipe Anderson. O Rômulo trouxe algo melhor, né? Ainda não é o cara ideal, mas trouxe essa mescla de intensidade, de verticalidade que o Palmeiras precisava. Eu acho que essas duas entradas fizeram muita diferença. E aí o Palmeiras conseguiu ser melhor que o Santos no segundo tempo, também por conta de um entrosamento maior, né, desses jogadores. E como você falou muito bem, né, acho que o mental dessa equipe ainda é algo a ser ressaltado. Conseguiu com o Richard Rios na entrada da área ali finalizar e fazer. O Richard Rios que talvez junto com o Marcos Rocha, eu acho até pelo fato de ter jogado 90 minutos, foi o melhor em campo o Richard Rios, mas o Marcos Rocha para mim foi muito bem, né? E o Richard Rios conseguiu fazer o gol da vitória do Palmeiras, que mantém o Palmeiras, inclusive, com invencibilidade bem longa, né, em fase de grupos do Campeonato Paulista, e impõe aí uma derrota para o Santos do Pedro Caixinha, que eu acho que tira lições desse jogo, lições positivas, mas do outro lado enfrentou um compatriota e um adversário, né, um Palmeiras muito mais inteiro no segundo tempo, Edu. Gostei do que você falou. O Santos tira lições positivas, inclusive, desse jogo. O Caixinha, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, o técnico santista fala sobre que reforços precisa, ele fala de 3 posições, mas a gente vai ouvi-lo também sobre o Soteldo e um recado assim, forte para o Soteldo, né? E a gente fala sobre isso já já. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória importante de virada para cima do Santos, 2-1, né, com gol do Thales da base e do Richard Rios aí, que conseguiu marcar o gol da virada do Verdão, né? O Palmeiras ainda precisa de reforço, tá no mercado da bola, tá de olho em 3 jogadores do futebol inglês. Vamos ver se o Verdão consegue bater o martelo. Tem até dia 28 de fevereiro para confirmar os novos reforços aí. Então a janela de transferência ainda tem mais de um mês aí para poder fechar. E o Verdão precisa desses reforços porque esse ano vai ser um ano muito disputado, muito concorrido, de muitos jogos, né? Principalmente que tem o novo Mundial da FIFA aí, de clubes, né? Que o Palmeiras vai poder jogar contra times europeus que estão sempre disputando aí Champions Leagues. Então vai ser bem legal ver esse campeonato aí, né? E também ainda tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Paulista. Então, assim, a agenda do Verdão nesse ano de 2025 vai ser muito corrida e vai precisar trazer urgentemente mais jogadores para conseguir todo mundo rotacionar, né? Essa quantidade grande de partida que o Palmeiras tem, né? Então, o Palmeiras tem dinheiro, tá no mercado da bola, tá tendo dificuldade para trazer mais jogadores, mas vamos torcer aí para ver se o Verdão consegue fechar aí pelo menos mais 2 jogadores aí e até dia 28 de fevereiro consiga trazer todos que o Abel Ferreira aí está desejando para continuar brigando aí por todos os títulos, galera. Então eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!